Será que você sofre ou já sofreu abuso emocional no trabalho? Esse é um tema que a gente precisa falar sobre porque burnout é a doença do trabalho e 32% dos profissionais no Brasil sofrem dessa síndrome. E o burnout tem várias causas e o abuso emocional no trabalho é somente uma delas. Não é a única, mas é uma causa muito latente. É importante falarmos sobre abuso emocional no trabalho. Mas antes disso, se você não me conhece, eu me chamo Carolina Martins e sou especialista em RH mais seguida do LinkedIn. Toda semana tem dica nova para carreira, para você crescer na carreira, evoluir profissionalmente aqui nesse canal. Então, se não está inscrito, inscreva-se. Hoje eu não vou fazer piadinha, não vai ter nenhum tipo de dancinha no começo porque o assunto é sério. Fala-se muito sobre abuso emocional em um único período do ano, que é o mês de setembro, que é onde a gente usa para falar sobre doenças mentais, né, que é o mês do Setembro Amarelo. Mas o abuso emocional e as questões de saúde mental, elas precisam ser ditas a todo momento. Caso você não saiba, também sou psicóloga. Para além de especialista em carreira, eu tenho uma formação base em psicologia e eu entendo o impacto que o abuso emocional tem em todas as esferas da vida, principalmente no trabalho, que é a minha área de especialização. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Existem alguns sinais que apontam que você sofre ou que você em algum momento já sofreu abuso emocional no trabalho. Porque esse assunto, apesar de importante, como eu já falei, ele não tá em tanta evidência. E muitas vezes você passa por algumas situações e nem percebe que você está sendo abusado. Então fica alerta, porque existem alguns gatilhos para o abuso emocional. Eu anotei aqui, claro, né? Trouxe uma colinha. Então o primeiro gatilho, o gatilho talvez mais clássico de abuso emocional, é a agressão verbal. Então o líder, ele grita com você, ele profere xingamentos para você, ele pode usar palavrão quando ele vai se referir a você ou pra você. Agressão verbal talvez é a forma mais clássica e a forma mais frequente de sinalizar que um abuso emocional está acontecendo. Então, caso isso aconteça com você, e não só da sua liderança, tá? Podem ser de subordinados, às vezes existem pessoas que são mais acaloradas e que acabam soltando xingos, gritos. Não é normal quando isso acontece com frequência. Fica de olho nessa questão da agressão verbal. A segunda, ela vem especificamente de quem está acima de você na hierarquia, que são ameaças constantes de demissão. Sabe aquela brincadinha que o líder dá? Mas se não fizer isso eu vou te demitir, hein? Isso também é um sinal de abuso emocional. Você não pode ter o seu trabalho ameaçado constantemente, seja em tom de brincadeira ou seja em tom de ameaça mesmo, sabe? Um tom de voz mais impositivo, mais firme, fazendo com que você fique com medo de não realizar algum comando ou de não cumprir alguma ordem por conta da demissão. A ameaça de demissão é sim um sinal e um grande sinal de abuso emocional. O que mais que a gente tem? Às vezes você é obrigado a trabalhar até mais tarde. Presta atenção na obrigação. Hora extra não é abuso emocional. Inclusive, hora extra, você pode fazer hora extra. Mas quando você não tem a opção de escolha, entra por um caminho que não é um caminho saudável. Então assim, pô, Carol, a gente tá correndo com esse projeto, você consegue ficar amanhã e depois de amanhã até um pouquinho mais tarde? Não consigo, tá tranquilo. Conduta normal. Agora, olha, Carolina, não tá dando certo isso aqui. A gente precisa entregar esse projeto então essa semana, você não tem escolha, tá? Você vai ficar até mais tarde. Cuidado com esse tipo de comportamento que impõe com que você fique até mais tarde e que não respeita o seu período de descanso. O que mais que nós temos? Porque se você acha que acabou, não acabou. O que mais que demonstra um sinal de abuso emocional é quando os seus limites são ultrapassados. Então é quando você o tempo inteiro é colocado à prova, é quando questões pessoais são trazidas à tona em conversas e discussões. A sua opinião não importa, é quando a outra pessoa olha para você e não te reconhece como um ser humano na sua singularidade. Outro ponto de abuso emocional, se você pertence a alguma classe minoritária, então se você faz parte da comunidade LGBT e você é colocado em xeque por conta disso, ou nem classe minoritária, se você é negro, se você é mulher, se você tem filhos pequenos, se você pertence a alguma classe que sofre muito preconceito e você percebe que o seu trabalho sempre é validado por conta da sua característica física ou social, ao invés da sua competência, ligue o alerta.
porque isso também é um sinal de abuso emocional no trabalho e no começo pode parecer que não tem nenhum tipo de prejuízo, mas no curto, longo prazo o prejuízo é bastante grande. Esses são os sinais de abuso emocional. Eu não vou pedir para você comentar aqui embaixo se você tá passando por alguma coisa dessa, porque a intenção não é expor você de forma alguma, mas se você conhece alguém que pode estar envolto nessa relação de abuso, encaminhe esse vídeo para ele, para ela e faça com que essa pessoa desperte a consciência, porque esse problema é muito sério.